Olá, caríssimos alunos e alunas do segundo ano do Varela Barca. Eu sou Juninho Campelo, seu professor de inglês, e estamos aqui para comentar a nossa terceira atividade nesse período de aulas remotas por conta da pandemia, ok? Nessa terceira atividade, fizemos mais um simulado do Enem para que a gente possa comparar a nossa evolução da primeira atividade para essa, ok? Vamos lá. Questão 1. Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se acesso a duas palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem. Qual é a pergunta? O que eu quero saber nessa pergunta aí, certo? Qual é que é a pergunta aí realmente? Essas duas, não é quais são essas duas palavras que Bill Gates não quer ouvir, certo? É a que se referem essas duas palavras que Bill Gates não quer ouvir. Certo? Você nem precisa saber quais são essas palavras. Aliás, o próprio texto não diz. Certo? Ele manda você, caso queira saber quais são essas palavras, ler essa reportagem. Deu uma reportagem chamada The Two Words Bill Gates Doesn't Want You to Hear. Ok? Então você tem que saber a que essas duas palavras se referem. Certo? Então, vamos lá. Letra A. Aos responsáveis pela divulgação desta informação na internet. Não, né? Como eu disse, quem está divulgando essa informação na internet, esse Motley Fool, que é um site sobre informática, ele já está dizendo, ele não vai... Bill Gates não está se referindo a eles, porque eles que estão dando a notícia já, certo? Então não é a letra A. Letra B. Se refere às marcas mais importantes de microcomputadores do mercado. Olha a pegadinha, viu? Vai falar aqui em IBM, Computing Giants, including IBM, gigantes da computação, mas não está se referindo a isso, se lembre. Letra C. Aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia. Veja só, outra pegadinha que tem. 7% of Americans are already using the technology that will replace it. Os 70% dos americanos já estão usando a tecnologia. Americanos, tecnologia, você vai achar que é essa. Não, não é, certo? Não é a letra C. Não está falando... Essas duas palavras que o Bill Gates não quer ouvir não são o nome dos americanos que inventaram essa tecnologia, certo? Letra D. Se refere aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido. Que produto? Nem está falando em produto aqui, não é? Fala assim, uma tecnologia que vai substituir o PC, Personal Computer. Né? E letra E. As empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. Vamos lá. Yet, two little-known companies have a huge head start. Get their names in a free report from the Motley Fool called The Two Words Bill Gates Doesn't Want You to Hear. Exatamente isso. Duas companhias pouco conhecidas, little known, duas companhias pouco conhecidas têm um head start, tem um grande início na frente, né, na corrida para essa tecnologia que vai tornar o PC obsoleto. Get their names, saiba seus nomes, numa reportagem gratuita do The Motley Fool, chamada As Duas Palavras que Bill Gates não quer que você escute, que você ouça, certo? Então, resposta, letra E. A reportagem está falando disso, dessas duas empresas que Bill Gates sabe que levam vantagem para ser seus concorrentes. Ok? Questão 2. Questão 2 tem a letra de uma música, né? Viva la Vida, do Coldplay, né? De Chris Martin. Então vamos lá. Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras.
O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Letra A. Costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Primeiro verso, gente. I used to rule the world. Eu costumava governar o mundo. Rule the world é mandar no mundo, ditar as regras, certo? Seas would rise when I gave the word. Os mares se levantavam quando eu dava ordem, quando eu dizia a palavra de ordem, certo? Letra A. Já está aí pela primeira frase da música, já entrega, né? I used to rule the world. Vamos ver as outras, certo? Letra B. Almeja o título de rei, por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Não, ele não almeja, ele já falou que governava o mundo, certo? I used to rule the world, ele já era o rei, ele não almejava ser rei. Ele já era o bam, certo? Letra C. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Feel the fear in my enemy's eyes. Eu senti o medo nos olhos dos meus inimigos. Não, ele causava muito medo nos inimigos, certo? Então não é a letra C. Letra D. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. Não. Nada disso. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Isso é hoje, certo? Now in the morning and I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Hoje ele varre as ruas que ele era o dono, certo? Não é que ele limpava as ruas e por esse esforço tornou-se rei. Não, hoje ele limpa as ruas. Hoje ele perdeu tudo. Limpa as ruas das quais ele era dono, certo? Letra E. Tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Gente, essa questão, essa alternativa chega a ser absurda, né? Não precisa nem olhar, né? One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand up on pillars of salt, pillars of sand. Não, ele fala que ele, num minuto, tinha a chave próximo aos muros que estavam fechados para ele. E agora descobre que os castelos são feitos em pilares de sal e de areia. Ou seja, desmoronou, certo? Resposta, letra A. Questão 3. The Weatherman, título do texto. Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra. Vamos lá. Letra A. O aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. They say that the British love talking about the weather. For other nationalities, this can be a banal and boring subject of conversation. Something that people talk about when they have nothing else to say. Não, o texto não fala do aborrecimento. O cidadão britânico gosta de falar sobre o tempo, certo? Não é um aborrecimento. Letra B. A falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. Ele não está fazendo uma avaliação de línguas, né? Ele fala do povo britânico que fala sobre o tempo, gosta de falar. Muita gente, embora outros países, outras nacionalidades, pessoas de outros países achem isso uma banalidade, uma besteira, o britânico gosta de falar sobre isso, mas não sobre a língua. Não está falando nada sobre língua aí. Letra C. A importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. Eu sou professor de inglês e não sei nada de meteorologia, né? Então, letra D. As diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Opa! O britânico gosta de falar sobre o tempo, outras nacionalidades não. Faz mais sentido. Vamos ver a letra E. O conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Não. Resposta letra D. Certo? As diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Certo? É da cultura do britânico gostar de falar sobre o tempo, mas pode não ser de outras nacionalidades, mesmo falantes da língua inglesa, por exemplo, sei lá, americano,
neozelandês, australiano, enfim. Ok? Questão 4. Texto The Record Industry, a indústria do disco, das gravadoras, né? Vamos lá. A indústria fonográfica passou por várias mudanças no século XX e, como consequência, as empresas enfrentaram crises. Entre as causas, o texto da revista Speak Up aponta. Pessoal, indústria fonográfica, tá? A galera mais nova aí pode não saber o que é. São as gravadoras, certo? Que tem os artistas e que gravam os discos. Depois viraram CD e hoje já quase não se tem mais uma mídia física, né? São os streams, Spotify, Deezer e por aí vai, não é? Então, o texto vem dizer isso, que a indústria fonográfica passou por várias mudanças no século XX e, como consequência, essas empresas enfrentaram crises. Entre as causas, o texto aponta qual causa para essas crises que as gravadoras, as empresas fonográficas passaram. Vamos lá. Letra A. O baixo interesse dos jovens por alguns gêneros musicais. O texto, gente, não fala de gênero musical, né? Ele fala muito pouco sobre gênero. Ele não vai fazendo isso como um parâmetro para essas empresas enfrentarem esses problemas, né? Não é a questão de não gostar de alguns gêneros musicais, porque sempre tem outros gêneros, né? Então, não é a letra A. Letra B. O acesso à música geralmente sem custo pela internet. The record industry is undoubtedly increases, with levels laying of employees in continuation. This is because CD sales are plummeting as youngsters prefer to download their music from the internet, usually free of charge. Tá aí, ó. Isso é porque os CDs seguros, né, estão sendo deixados de lado, com os jovens preferindo download, né, baixar essas músicas pela internet, geralmente de graça, free of charge, sem custo nenhum, né? Tá aí, bem no começo do texto, certo? O acesso à música geralmente sem custo pela internet. Resposta, letra B. Ok? Letra A. A compilação de álbuns com diferentes estilos musicais. Não, né, gente? Não está falando disso. Fala. Está crescendo a música mundial está crescendo graças a um catálogo étnico com álbuns de compilação. Fala no texto, mas isso não aponta como problema, né? Letra D. A ausência de artistas populares entre as pessoas mais jovens. É só o que tem artista jovem, né? Não precisa nem olhar o texto para ver isso. E letra E. O aumento de número de cantores desconhecidos. Não fala isso em canto nenhum. Resposta, letra B. Certo? Questão 5. Finalmente. Millennium Goals. Pessoal que joga futebol aí sabe, né? O que é o goal. O goal pra gente, né? É a meta, o objetivo. Então, objetivos do milênio. Você vai ter 8 objetivos, certo? Definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles, ou seja, na questão, aí ele quer que você identifique 2 desses 8 objetivos do milênio, certo? Então vamos lá, letra A, o combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. Onde tem o número 2 aí? Achieve Universal Primary Education. É melhorar o ensino primário, não universitário, certo? Então já está errado aí. Letra B. E fala realmente do combate ao HIV/AIDS, malária e outras doenças, não só, né, a AIDS, mas outras doenças também.
mas o ensino é relativo ao ensino primário, não universitário. Então, questão A descartada. Alternativa B. A alternativa B vai dizer a redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. Está lá, número 8. Global Partnership for Development. Parceria global para desenvolvimento. Mas, a número 4 vai falar Reduce Child Mortality. Reduzir mortalidade infantil. Child, criança, né? Infantil, certo? E não a mortalidade adulta. Isso não existe. Não está aí. Então, pronto. Letra C. A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. Vamos lá. No número 1 da figura que vocês têm aí, na atividade, tem Eradicate Extreme Poverty and Hunger. Erradicar pobreza extrema e fome no mundo, certo? E a outra que fala é a igualdade de gêneros. Certo? Está aqui no número 3. Promote Gender Equality and Empower Women. Promover igualdade de gênero e empoderamento feminino, certo? Então, resposta à letra C. Ok? Letra D. A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. Já vimos que tem a parceria global, né? Mas não fala em valorização da criança. Número 4 é reduzir a mortalidade infantil, certo? E na letra E, a garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil. Beleza, número 7 fala garantir sustentabilidade ambiental. Mas a única coisa que fala sobre criança aqui é reduzir a mortalidade infantil, né? Não fala em combater o trabalho. Normalmente nenhum. Então, resposta à letra C. A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. Ok? Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima videoaula, nas próximas atividades. Valeu!